Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem muito relevante para os nossos dias. E eu sei que se você nunca se fez essa pergunta, mas você já ouviu alguém fazer. E a pergunta é, como eu faço para viver o meu propósito? Eu confesso para você que por muito tempo eu me fiz essa pergunta. E eu sempre queria que alguém me desse um direcionamento. Eu queria que alguém olhasse para mim e me dissesse, me revelasse, me apontasse qual seria o meu propósito. Só que hoje, querido, eu entendo que o nosso propósito, Deus vai nos revelando gradativamente. Na verdade, quando você nasce, na sua concepção, Deus já colocou o propósito dele dentro de você. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando nenhuma palavra era escrita ao nosso respeito, e aí quando o Senhor nos tecia no ventre da nossa mãe, ali o Senhor já escrevia a nossa história, ali o Senhor já nos revelou, ali o Senhor já colocou o propósito dele dentro de mim, dentro de você. Só que hoje eu compreendo, querido, que para nós vivermos o nosso propósito, ele é gradativamente que nós vamos descobrindo qual o nosso propósito, qual o nosso chamado, qual a nossa missão nessa terra. Não é de uma vez toda. Porque eu entendo que a partir do momento que você decide se alinhar com a vontade de Deus, a partir do momento que você decide, coloca no teu coração de se encaixar no plano de Deus para a tua vida, é quando você vai se alinhando para viver o teu propósito. Porque só Deus, querida, é que pode nos direcionar rumo ao nosso propósito. E a palavra do Senhor está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que a excelência desse poder que a tudo excede vem de Deus e não de nós. Mas o apóstolo Paulo, ele é bem claro aqui em enfatizar que o propósito está dentro de nós. Ele diz que nós somos o que? Vaso de barro. Mas que, porém, o Senhor colocou tesouros dentro de mim, dentro de você. Então, eu quero aqui já destacar para você que o primeiro ponto para você viver o teu propósito é você conhecer quem você é. Você precisa saber quem você é. Você precisa, às vezes, fazer um mapeamento da tua história, do teu passado, dos teus traumas, para que você possa assim se encontrar. E acima de tudo, você precisa reconhecer, que você é criatura de Deus e que você tem um pai, que você foi formado, que ainda quando você era um feto no ventre da tua mãe, o Senhor já escrevia a tua história. Você precisa ter essa certeza que você não veio nesse mundo por acaso, não, mas que tem algo que foi escrito para você viver. E você precisa conhecer quem você é. Por que você age dessa forma? De que maneira você pode agir para alcançar mais rápido o teu propósito? Você precisa olhar para dentro de você, querido, porque o propósito não está fora, o propósito está dentro. Você vai precisar silenciar muitas vozes que às vezes está aqui falando para você, ao contrário, está te levando para longe do teu propósito. Às vezes você precisa silenciar essa voz dentro de você, para que assim você venha se conectar com a voz do Senhor, com a voz do Espírito Santo de Deus, e assim Ele possa te revelar, te dizer, te direcionar qual o teu propósito. E eu quero falar para você que muitas das vezes a maioria do propósito que nós tanto procuramos está atrás de um sofrimento, está atrás de uma rejeição, está atrás de uma dor, de uma mágoa, de um ressentimento. Só que às vezes, querido, nós colocamos tanto no papel de vítima, nós se vitimizamos tanto que nós não conseguimos ouvir o direcionamento de Deus, nós não conseguimos nos alinhar com a vontade de Deus, porque nós ficamos remoendo histórias passadas. É por isso que eu disse que para você viver o teu propósito, o primeiro ponto, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é em Deus, o que Deus é para você, para que assim você possa avançar rumo ao teu propósito. E o segundo ponto aqui que eu quero compartilhar com você é que para você viver o teu propósito, você precisa ter um foco, você precisa ter um alvo.
Você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber o que você quer fazer, aonde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Tem uma frase que diz, do autor desconhecido, que eu não lembro o nome, que diz que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Querido, se você não sabe para onde você quer ir, ei, para onde o vento soprar, você vai. Se ele soprar para a direita, você vai para a direita. Se ele soprar para a esquerda, você vai para a esquerda. Então você precisa sentar e você precisa colocar um alvo, uma direção. Você precisa ter um foco para você saber aonde você quer chegar, aonde você quer estar, o que você quer fazer. Para que assim você possa se alinhar com o teu propósito. Amém? E o terceiro ponto aqui que eu quero compartilhar com você é que você precisa ter sabedoria para entender que na maioria das vezes o Senhor vai colocar pessoas difíceis no teu caminho para que você possa assim enxergar ou descobrir o teu propósito. Amados, nós temos que ter sabedoria, que Deus vai usar pessoas, e muitas das vezes vão ser pessoas muito difíceis na nossa trajetória, na nossa caminhada, mas que você olhar pela perspectiva de Deus, você vai começar a enxergar que é Deus te direcionando ao teu propósito. Mas se você olhar pela tua perspectiva, pelos teus olhos naturais, você não vai enxergar dessa forma. É por isso que eu digo que nós temos que começar a se alinhar primeiro com a vontade, primeiro com a palavra de Deus, para que assim nós começamos a entender aquilo que Ele vai sussurrando aos nossos ouvidos. E o terceiro ponto é que você precisa reconhecer que as pessoas difíceis que Deus coloca na tua vida, não é para prejudicar você, não é para te parar, não é para você paralisar na dor, não. Mas é para que você venha avançar, é para te ensinar algo, querido. Porque sempre que nós estamos passando pelo momento difícil, é porque Deus está querendo te mostrar, Deus está querendo te ensinar. Deus está querendo que você entenda que nesse sofrimento, nessa dificuldade, tem uma lição que Ele quer passar para você. Só que às vezes nós olhamos só pro olhar humano e às vezes a gente só vê dificuldade diante da nossa vida. A gente só vê dificuldade na nossa frente. A gente só vê luta. A gente só vê gigante e não consegue ver, que Deus está atrás. Ou seja, que Deus está na frente de tudo. E às vezes Ele só está dizendo assim para mim e para você: olha da minha perspectiva, porque essa luta não vai te matar, eu só quero te ensinar e tu não está aprendendo. E querido, e às vezes quando nós não temos essa sabedoria de entender que nós vamos passar por um processo para chegar no nosso propósito, a gente paralisa, a gente desiste, a gente fica pelo meio do caminho. Por quê? Porque a gente quer se afastar, a gente a gente não quer mais se comunicar com ninguém, porque a gente acha que o outro só vai nos ferir, que o outro só vai nos machucar. E aí, para viver o seu propósito, você precisa de pessoas. Nós vamos viver nessa vida, querido, nós fomos ser criados para se comunicar, nós somos criados, querido, para viver em comunhão uns com o outro, mas nem sempre vai ter isso, vai ter comunhão. E quando não tiver a comunhão, você tem que se perguntar: o que Deus quer que eu aprenda com essa pessoa tão difícil que atravessou na minha vida? O que Deus quer me ensinar com essa luta? É essas perguntas certas que nós temos que fazer. Porque uma coisa eu aprendi, que a maioria das pessoas é difícil que atravessa na nossa vida, se você for parar e você for ter um tempo de conversar com essa pessoa, você vai ver a trajetória, ou você vai entender como que foi a infância dessa pessoa para que ela venha agir dessa forma. Só que nem sempre a gente tem esse olhar aberto. A gente tem mais o olhar de julgar, a gente tem mais o olhar de condenar. E na verdade, a Bíblia diz que nós temos que seguir o exemplo de Cristo, né? Nós temos que ter o olhar de Cristo, né? Porque Cristo não olhava para ninguém condenando, mas Deus já olhava para o outro sabendo que as feridas deles emocionais Ele podia curar. Amém? Então saiba
E para você viver o teu propósito, o primeiro ponto, você precisa se conhecer. O segundo ponto, você precisa ter um foco, ter um alvo. E o terceiro ponto, você precisa ter sabedoria. Que Deus vai colocar pessoas difíceis no teu caminho, para que assim você venha superar a dificuldade para chegar no teu alvo. E o quarto ponto, você precisa ter resiliência. Você precisa ter resiliência para discernir. Você precisa ter resiliência para não guardar mágoa, para não guardar rancor, para se levantar sempre que alguém tentar te parar, sempre que alguém tentar te degrinir a tua imagem, sempre que alguém se levantar contra você. Você precisa ser resiliente, não parar no meio da caminhada, mas você precisa prosseguir. Você precisa caminhar para o teu alvo. Você precisa olhar para Deus, você precisa reconhecer que você está num processo. Todos nós estamos num processo, querido. Nós passamos por um processo para que nós venhamos alcançar e viver o nosso propósito, para que assim nós venhamos deixar um legado para a nossa família. Eu digo para os nossos filhos, né, para a nossa geração. Então eu te pergunto, qual o teu legado? O que você tem ensinado para a tua geração? O que você quer deixar como legado para os teus filhos? Porque, querido, a gente sabe que a riqueza terrena as traça come, mas aquilo que é espiritual, aquilo que você ensina para os teus filhos, aquilo que você passa para a tua geração, que está na esfera espiritual, querido, ela é eterna, porque ela fica gravada no coração. Então, para que você venha viver o teu propósito, não esqueça que o primeiro ponto, você precisa saber quem você é e que o teu propósito está dentro de você. O segundo ponto, você precisa ter um foco, você precisa ter um alvo, saber aonde você quer ir, onde você quer chegar. O terceiro ponto, você precisa entender que Deus vai usar pessoas difíceis, vai colocar no teu caminho. E o quarto ponto, você precisa ser resiliente. Você não pode cair, você não pode paralisar na dor, mas mesmo que você caia, mas você se levanta e continua avançando, porque Deus é com você, amém? Creia que Deus vai te direcionar rumo ao teu propósito e vai ser lindo o que Ele vai fazer na tua vida, amém?